E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está aqui para resolver a lista que eu passei para vocês de atividade e para tirar algumas dúvidas com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, olha aqui, ó. Um aluno do curso de licenciatura de Ciências Biológicas foi à biblioteca da Universidade de Uberaba buscar informações sobre briófitas, musgos e hepáticas e, consultando o sumário a seguir, observou que os dois livros diferiam quanto ao sistema de classificação dos vegetais. Então dá uma olhada. Ele deu dois livros aqui, ó, o livro A e o livro B, tá? E ele está falando no texto, se atentem a isso, ele está falando sobre briófitas, tá? Sobre musgos. E aí ele quer saber então qual livro está falando corretamente. Se você for perceber aqui, ó, no livro A, ele fala assim, ó, que briófitas são vegetais inferiores, plantas avasculares, ou seja, A sem sistema de vasocondução. Então esse livro está o quê? Correto. Mas aí ele fala aqui, ó, vegetais intermediários, plantas sem sementes, até aí tudo bem, só que ó, com ou sem tecido de condução? Não, ela não tem tecido de condução, tá? E por último aqui, vegetais superiores, plantas com sementes. Musgo nós sabemos que não tem sementes, tem apenas esporos, tá? Então, do livro a única coisa que está correta é a página 21, tá? No livro B, vamos lá. Ele fala aqui, ó, são criptógamas. Plantas avasculares, beleza, sem semente e desprovidas de tecido de condução, certinho, ó, então a página 19 também está correta. Vamos em frente. Plantas vasculares, sem sementes, até aqui erramos aqui, ó, planta vascular, elas não têm vasocondutores, então também está errado. Plantas com sementes, providas de tecidos de condução, não tem tecido de condução. Então, as duas páginas que estão corretas nos dois livros, ó, o que ele representou, que diferiu aqui, foi a página 21 e a página 19. Portanto, ó, letra A, tá? Essa é a nossa questão, letra A, que é uma questão bem simples aí de botânica. A2, ó, tem essa foto que já mostra aqui algumas estruturas que eu falei para vocês. Lembra que eu citei para vocês que um senhor tinha comprado uma samambaia e que no verso da samambaia ele tinha encontrado peças escuras e que ele voltou na floricultura para devolver achando que poderia ser fungos, tá? Então vamos só lembrar desse detalhe aqui. Vamos lá, ó. A imagem ao lado mostra a face inferior de uma folha de samambaia, onde é possível observar pequenas estruturas puntiformes de cor amarelada. Pô, vocês sabem, meus alunos, aqui, ó, significa que essas samambaias encontram no período de reprodução, tá? Então, essas estruturas aqui nós aprendemos que são os soros e que nesses soros aqui contém esporos, tá? Então, significa que essa samambaia encontra-se no período de reprodução, tá? Então, a resposta tá aqui, ó, denomina-se aqui, ó, soros, tá? E são agrupamentos de esporângios. Então, a resposta é a letra D. Questão 3. Ó, essa é bem legal. Existem espécies de pássaros que se alimentam dos frutos de coníferas, como o cruza-bico, que, como o nome já diz, tira os frutos dos galhos com a ponta do bico forte e cruzado nas extremidades e come as sementes. Como poucos animais gostam de usar as sementes das coníferas como reserva nutritiva para o inverno, esses vegetais soltam suas sementes que contam com os mecanismos que o permitem cair devagar e serem levados pelo vento. As coníferas liberam uma quantidade imensa de grão de pólen. Esse volume é tão grande que a menor brisa levanta nuvens de grãos de pólen colossais sobre as florestas de coníferas. No texto, existe um equívoco biológico, ou seja, tem um erro nesse texto aqui, galera. Esse equívoco é a afirmação de que as coníferas, vamos lembrar, quem são as coníferas? Ó, lembra de cone, né? Então são as plantas que nós chamamos do grupo de gimnospermas, são as coníferas. A araucária do Paraná, por exemplo, é um exemplo dela, tá? Então vamos lembrar. A araucária, sendo uma gimnosperma, ela não tem o que? Frutos, ela tem apenas o que? Semente, tá? O fruto vai surgir apenas das angiospermas. Então, quando ele fala aqui, ó, os pássaros se alimentam de frutos, coníferas não têm frutos, tá? As gimnospermas não possuem frutos, o fruto vai surgir aonde? Nas angiospermas, tá?
Então, o equívoco aqui, ó, é que essas coníferas produzem frutos comestíveis. Elas não possuem frutos. Coníferas têm apenas o quê? Semente. A semente é nua, é desprovida aí de fruto, tá? Questão 4. Relatório publicado em 2019 alertou que um número crescente de espécies de animais polinizadores, olha aqui, ó, está ameaçado de extinção em todo o mundo em decorrência de fatores como desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos, alterações climáticas. Importantes medidas devem ser adotadas para prevenir a consequência econômica e a redução da produção de alimentos e o desequilíbrio dos ecossistemas. Entre as espécies cultivadas no Brasil, que dependem de polinização animal, destacam-se, olha aqui quem? Maracujá, maçã, acerola e castanha do Brasil. Então ele está citando que essas árvores aqui em questão dependem de polinizadores, ou seja, de agentes para transportar o grão de pólen, tá? E aí na sequência fala: considerando as informações fornecidas no texto e os conhecimentos sobre botânica e ecologia, é correto afirmar que a polinização pode ser beneficiada. E aí vamos lá, gente. Quem faz a polinização? Nós vimos muito isso. Tem pássaros, tem insetos, morcegos, caramujos que fazem essa polinização. Tem vento também, que é uma polinização que não vai utilizar animais aqui, tem água, tá? Mas nesse caso aqui ele está citando animais. Então vamos lembrar aqui, ó. Os insetos são os grandes polinizadores, tá? Os maiores, que transportam o pólen da antera para o estigma. Vamos lembrar disso, galera? Resposta letra A. Vamos lembrar disso, ó. Eu tenho uma flor aqui, tá? Aqui tem a parte masculina, essa estrutura aqui é chamada de antera, olha ela aqui em detalhe, aonde se produz uma grande quantidade de grãos de pólen, tá? E aqui é a parte feminina, tá? Em detalhe maior aqui, ó, que é a parte feminina, que é o carpelo da planta. Então, o que é a polinização? Polinização é o transporte do grão de pólen que sai da onde? Da antera, dessa estrutura chamada antera, até o estigma, tá? Nesse caso, eu estou mostrando uma flor hermafrodita que tem as duas estruturas. Mas geralmente a planta evita, lembra que eu mostrei para vocês isso? A autopolinização. Então, o que acontece aqui? Esse inseto passa em uma flor, ele vem aqui para pegar o néctar, coleta o néctar, os grãos de pólen aderem ao seu pelo e quando ele vai numa outra flor, ele transporta esse grão de pólen, tá? Então, quando se fala aqui, galera, de polinização, é transporte do grão de pólen que sai da antera da flor até o estigma da outra. E essa polinização, 80% dela é realizada aí por insetos, tá? Então, a resposta letra A. Questão 5. Essa questão é bem legal. Ele fala aqui, ó, observe as imagens. Raízes aéreas servem para sustentação e respiração. Eu até coloquei um desenho do lado aqui, ó, uma orquídea, só para a gente lembrar que orquídeas têm raízes aéreas. Não são só elas, né? A gente estudou que as plantas dos mangues, milho, né? Tem muitas plantas aí que têm raízes aéreas, tá? É só para vocês lembrarem, raízes aéreas. Aqui, as raízes tuberosas servem para armazenar reservas. Vamos lembrar que é uma raiz tuberosa. Mandioca é um exemplo de raiz que armazena reserva nutritiva. Cenoura, batata doce, porque batata inglesa é caule, vamos lembrar disso. E aí ele fala que as raízes quadradas, eu não sei para que servem. Né? Se o Taveira estivesse aqui, eu ia falar que não serve para nada, né? Mas tudo bem. Vamos voltar na biologia. Assinale a alternativa correta sobre as raízes citadas no primeiro e no segundo quadrinho, que é onde está a nossa botânica aqui. Ó, as do primeiro originam estruturas semelhantes a espinhos. Raízes aéreas vão ter espinhos? Será que vão? Né? As do primeiro apresentam uma epiderme. Ó, lembra que epiderme é que nem a nossa pele, é o tecido de revestimento do vegetal. Multiestratificada, quer dizer, várias células que revestem as partes expostas ao ar. É exatamente isso. Uma raiz que fica exposta ao ar, ela precisa ter uma camada da sua epiderme, tá? Com várias células ali garantindo a ela o quê? A proteção. A
grande função é essa, tá? Por isso a resposta letra B, tá? As do segundo são típicas de manguezais. Mangue não armazena reserva nutritiva. Vocês sabem que mangues são raízes de sustentação, são raízes aéreas, tá? As do segundo tem como exemplo a cebola. Cebola não é raiz, cebola é um exemplo de caule, nós vimos isso, assim como o alho, como batata inglesa também é caule. E os dois tipos de raízes apresentam finas projeções denominadas austólios. Austólios, eu não sei se vocês lembram, mas são raízes de plantas parasitas, tá? São estruturas que vão adentrar para dentro da planta para sugar a seiva. Tem dois exemplos de plantas parasitas, cipó chumbo e erva de passarinho, tá certo?